isso que a gente está fazendo aqui dentro da CIMT, que a gente veio fazendo até agora, essa grande mudança de autoimagem, mudança da pessoa que nós somos, a mudança da pessoa que nós enxergamos ser, claro que a gente gostaria que isso tudo fosse uma curva ascendente, quer dizer, que eu comece de uma maneira e isso culmine num salto exponencial e as coisas realmente aconteçam de uma forma muito limpa, progressiva e tá tudo dando certo. A gente gostaria muito que fosse assim. Só que, quando a gente está fazendo uma mudança de mentalidade real, quando a gente está ali traçando coisas, olhando para desejos muito profundos que a gente deixou apagados, deixou esses desejos apagados por muito tempo, e a gente está ali se descobrindo, olhando para o que a gente realmente quer, traçando plano, olhando para os caminhos possíveis, quando a gente está fazendo esse processo, falando, puta, cara, eu sou capaz, eu vou lá, vou conseguir, todas as nossas incapacidades, os nossos medos, os nossos sentimentos vêm à tona. Todas as nossas crenças, o quanto a gente deixa de acreditar na gente, o quanto a gente acha que a gente não é possível, tudo isso que estava apagado até então vem à tona. Coisas realmente que sempre existiram, mas que não ganhavam evidência porque a gente não tinha nenhum desafio para passar. E é claro que esses desafios são muito gostosos, mas quando a gente faz esse processo, isso realmente acontece. E quando a gente estava traçando um cenário, e o Cadu propôs que a gente colocasse esse cenário muito grandioso que a gente colocou, isso aconteceu comigo. Então eu quero trazer para vocês um desafio pessoal que eu não trouxe dentro do Instagram, porque eu acredito que as coisas têm que ter contexto para serem comunicadas. E ali a gente está falando com milhões de pessoas, então cada um num nível de consciência, num contexto completamente diferente. Então eu não trouxe isso, não coloquei isso ali. Mas eu quero compartilhar com vocês com um único intuito. Não falar sobre a minha vida ou para que você julgue o que aconteceu. Mas eu quero trazer isso aqui para que você entenda a importância na prática de tudo o que o Cadu acabou de trazer para você. Da questão da clareza, da questão da decisão, da questão da gente reafirmar aquilo que a gente quer, da questão da gente normalizar isso dentro da gente e da questão da gente encontrar compreensão, que deriva desse processo de clareza. Em novembro, ali para perto do final do ano, meio de novembro, não sei direito, a gente estava ali dentro do nosso passo 6, dentro daquele processo ali de encontrar os caminhos. E aquele momento ali para mim foi um momento muito difícil, porque eu realmente desacreditei, eu conflitei, enfim. E eu acabei projetando um pedido de confirmação. O que é um pedido de confirmação? Um teste de clareza, algo que nós projetamos do lado de fora. E aí, por conta de tudo isso que eu acabei de mencionar para vocês. Então, eu tava ali, era por volta de novembro, final do ano, eu tava treinando, fazendo aquele exercício, aquele terra abduzido, e eu fui colocar a barra no chão. E quando eu fui colocar a barra no chão, eu achei que ela já estivesse no chão, então eu parei de contrair o meu core e eu voltei. No que eu voltei e parei de contrair o meu abdômen, eu vi que ela ainda não estava no chão, então tomei aquele susto e voltei para segurar. E eu senti um impacto muito forte na minha coluna, na minha lombar. E aí eu fiquei meio travada assim, falei, meu Deus, eu preciso conseguir levantar e tal. Levantei, fui tentar continuar treinando, mas a dor era muito forte. O resumo da ópera é que eu fiquei com um processo de hérnia, de disco, extrusa. Então essa hérnia, ela saiu e ela comprimiu o saco dural. E quando a nossa coluna é assim, né? A gente tem os disquinhos entre as nossas vértebras, que fazem o amortecimento, esse disquinho gelatinoso. E atrás, ali, passa a nossa medula. Olhando de lado, um corte, passa a nossa medula com os nossos nervos. Os nervos que inervam a nossa perna, que trazem movimento para nossa perna. Inclusive o nervo ciático ali, saindo ali da lombar. Vixe, e aí aquela hérnia, ela comprimiu esse saco dural e eu comecei a sentir uma dor insuportável. Só para vocês terem noção, já se passaram 5 meses e eu estou saindo dessa crise somente agora. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Porque foi um momento muito difícil para mim, foi um período muito difícil para mim. E a gente tinha escrito o nosso cenário de vida e falado, olha, a gente vai alcançar, a gente vai fazer, a gente vai acontecer, é o corpo tal, é a saúde, é o bilhão, é a rede social. Então, assim, muitas coisas que na minha mente eu ainda estava enxergando como grandiosas, como distantes. Normal esse processo. Eu tô numa frequência atual e eu tô me colocando numa frequência muito mais alta. Então, existe uma demanda emocional muito grande que fez com que eu projetasse esse pedidaço de confirmação. E aí, a gente vai entender exatamente o que fazer na prática. O Cadu também vai trazer pontos muito importantes pra vocês, mas a gente vai entender exatamente o que fazer na prática quando a coisa dá errado. Pra falar assim, ó, é um português bem claro com você. As coisas deram errado, Mandy. Eu queria um cenário de vida, aconteceu o oposto. Quer dizer, eu tenho uma menina que ela colocou ali pra mim, falou assim, Mandy, eu fui começar a correr, eu botei ali meu objetivo. No primeiro dia eu caí, eu tomei um tombo, na segunda vez eu peguei dengue, na terceira vez aí ela falou uma outra coisa lá muito engraçada. Mas qual é o ponto aqui? O ponto é que, cara, deu errado, entendeu? Foi o oposto do que eu estava planejando. Só que a gente já passou por muitos pedidos de confirmação durante esse processo e eu já contei vários pra vocês. Já contei a história da Emirates, já contei o dia lá do lançamento que as coisas floparam pra gente e eu entendi como eu deveria lidar com aquela situação. Então, num momento de pedido de confirmação, naquele momento que as coisas dão errado, a primeira coisa que eu olho e me falo assim, cara, é calma e paciência que a gente vai aprender a lidar porque tudo na vida tem solução, tudo tem caminho. Só que olha o que começou a acontecer e olha como é importante a gente voltar sempre para a fórmula matemática, sempre para o modelo. Olha como isso é útil na realidade. Olha como você vai lidar se isso acontecer com você.
Não foi da forma como eu comecei lidando. E aí eu comecei a buscar, falei, poxa, por que isso tá acontecendo, né? A gente começa a entender por que eu criei isso, uma dificuldade danada de treinar, muita dificuldade, quer dizer, se eu queria fazer assim com o meu corpo, agora eu tava fazendo assim, tava declinando. E aí aquela dificuldade, falei, bom, vou procurar um fisioterapeuta, já que eu preciso adquirir compreensão. Na minha cabeça, eu passando por aquele momento, falei, vou adquirir compreensão, eu vou conseguir solucionar, eu vou buscar os caminhos vão aparecer. Só que eu fui levando aquilo ali e eu nem acreditava que aquilo fosse se tornar um problema tão grave como se tornou, porque no final eu já tava sentindo muita dor irradiada, dor no pé, muita dor na coluna, dor pra fazer tudo, dor pra gravar, dor pra tudo que vocês podem imaginar, dor pra andar, dor pra levantar, não tava dormindo direito mais. Então todo esse processo ali daquela pedido de confirmação doloroso. Fui pra um fisioterapeuta, aí comecei uma sessão, 2 sessões, 3 sessões, 4 sessões, 5 sessões, 6 sessões, nada de solucionar. Mas assim, nada de solucionar. Veja, eu não estava tendo melhora. E uma coisa importante dentro de um processo como esse é que você enxergue aquilo que o Cadu sempre traz. Trem de causa e efeito. O que é trem de causa e efeito? Pra eu ter um efeito final grande, gigante ali, representativo, como por exemplo de cura, é preciso que eu tenha pequenos efeitos. Então é preciso que eu faça, por exemplo, 1, 2 sessões e veja alguma melhora. Senão não vai haver melhora. Entende? A melhora, ela não acontece lá no final, ela acontece de uma forma somada. Um bebê, ele não é formado lá depois de 9 meses. Você engravida e todos os dias acontece alguma coisa dentro daquele processo para que aquele bebê culmine naquele bebê. Então, a mesma coisa. E aí, pensando nisso, eu falei, bom, não está funcionando, vou para outro fisioterapeuta. Busquei outro fisioterapeuta e de novo. Tinha uma melhorazinha, mas parava, voltava. Eu falei, gente, tem alguma coisa que eu não estou compreendendo. A solução não estava chegando pra mim. Veja bem, os caminhos não estavam chegando e eu não estava conseguindo lidar com aquilo ali. Eu falei, gente, mas emocionalmente eu tô tão calma, o que tá faltando? E aí, em algum momento, dentro das nossas conversas, etc., o Cadu falou sobre a decisão, o Cadu falou sobre a clareza. E a gente, em todo o tempo, dentro da nossa trajetória, dentro da nossa vida de construção do nosso cenário, de mudança de autoimagem, a gente tá sempre olhando pra essa fórmula. E eu falei, isso é real. De alguma maneira, quando a gente tem esse processo, e o meu processo foi muito característico porque ele mexeu com o exercício físico, que é uma coisa que eu amo tanto e que é fundamental pra chegar no meu cenário, de alguma maneira, eu não estava realmente decidida a me curar. Ou eu não estava realmente decidida com clareza daquele cenário como um todo. Do corpo que eu queria alcançar. O fato de eu realmente acreditar que eu poderia alcançar aquele corpo. Que eu era capaz. E o cenário como um todo. Eu falei, me falta clareza. E na minha vida, eu já tomei algumas decisões muito profundas. Então eu sei a diferença, principalmente falando em termos de desejo, de uma decisão que é profunda, de uma decisão que você realmente toma, do tipo, eu vou até o fim pra conseguir isso daqui, e daquela forma como eu estava lidando com aquele problema. Então eu falei, me falta decisão, me falta clareza. E eu comecei, gente, um processo muito poderoso de sugestão no sono. Quando eu deitava, eu ordenava pra minha mente, eu pedia auxílio das personalidades. Eu dormia assim, olha, a cura, ela é uma... não ter a cura não é uma opção. E eu ordenava, e eu falava, eu vou me curar, e eu quero a cura, e eu preciso de auxílio, e eu realmente estou decidida a isso. E eu fazia diálogos internos comigo, ordenando e falando que aquilo ali era o que eu queria. E todas as vezes que eu acordava pra fazer xixi, eu dava aquela ordem, eu botava aquela imagem na minha cabeça, eu curada, fazendo stiff, fazendo terra, melhor do que quando eu entrei. E aí, nada, né? E eu falei, não. Eu preciso confiar no processo. E isso aqui é um ponto importante. Existe um tempo para as coisas acontecerem na nossa vida. E eu falei, eu preciso confiar no processo. E se eu confio no processo, se eu confio no meu trabalho, se eu confio em tudo que a gente faz, se eu confio em tudo que a gente já viveu, eu olhei pra trás, lembrei de tudo, eu falei, é isso aqui que precisa ser feito. E eu continuei fazendo. E aí um belo dia, eu tava de madrugada rodando o YouTube, acordada com dor, e eu busquei por hérnia de disco. E aí eu falei, cara, eu preciso achar agora, eu preciso compreender. E aí é o que o Cadu acabou de trazer pra vocês. Quando você tem clareza, quanto mais clareza você tem, mais rápido os caminhos chegam pra você. E chegam por vias que você sequer imagina. E eu vou trazer um outro exemplo pra você aqui. Então, fazendo aquele processo de muita clareza, eu só pensava naquilo, ao longo do meu dia eu só pensava naquilo, joguei lá, hérnia de disco, foi uma noite que eu tava com muita dor, e eu encontrei uma fisioterapeuta falando sobre crença, falando sobre decisão, falando sobre emoção, falando sobre isso na dor, sobre o domínio da dor. E eu falei, caramba, que coisa interessante. Naquele exato momento eu entrei no Instagram dela, eu comprei o curso dela, comecei a assistir e falei, essa mulher, ela deu match, porque ela tava na mesma frequência que a minha, ela tava na frequência do que eu precisava alcançar, você me entende? Ela tava falando a minha língua, ela não tava falando coisas comuns, ela não tava falando coisas corriqueiras, ela tava falando algo que fazia muito sentido pra mim. As aulas eram sobre emoções, sobre crenças, sobre como lidar com a dor, eu falei, isso é interessante, marquei ela. Primeira sessão, segunda sessão, já fez coisas completamente diferentes do que eu estava fazendo e eu comecei a ficar muito bem. Em paralelo a isso, chegou um vídeo pra mim no Instagram falando de uma técnica de respiração de uma mulher que há 40 anos atrás curou uma escoliose, ela era totalmente torta, através de exercícios respiratórios e exercícios na frente do espelho. Eu falei, bom, que legal isso daqui. Comecei a pesquisar, caí naquilo que é o LPF, que é aquilo que vocês me vêm fazendo no Instagram, a respiração, o vácuo, etc. E eu comecei a me concentrar muito na frente do espelho para fazer aquele alinhamento. E eu comecei a melhorar de forma progressiva. Um dia após o outro, e hoje eu posso dizer que eu tô assim, sei lá, 90%, 90 e tantos por cento. Então todas essas soluções chegaram pra mim depois que eu tomei de fato essa decisão. Enquanto eu não dei clareza do que eu realmente queria, enquanto eu estava considerando outras possibilidades ou levando aquilo ali de qualquer maneira, as soluções não chegaram pra mim. Então essa é a melhor forma que existe
para você lidar com o pedido de confirmação. É não negociar com a sua mente. É você conseguir olhar para aquilo ali e dizer assim, entendi, fui eu que projetei? Tá bom, então eu que vou projetar de maneira diferente. E todas as vezes que você for claro com a sua mente do que você quer alcançar, independente do seu objetivo, os caminhos vão chegar para você. E muitas vezes, assim como na questão da respiração, os caminhos chegam de maneiras diferentes e a gente precisa estar pronto para acessar aquilo ali e para aceitar aquilo ali, para conseguir fazer aquilo ali, para conseguir colocar aquilo ali em prática. Então, esse é um ponto muito importante dentro de um pedido de confirmação. Eu me lembro, e aí eu vou trazer outra história, porque assim, eu acredito que histórias ajudem a gente a reconhecer quando isso está acontecendo na nossa vida, e é uma forma prática de lidar, então eu acho que isso tem realmente muito valor. Inclusive, o fato de eu estar aqui falando isso com vocês é graças a gente estar dentro desse processo de mudança de autoimagem, ver tudo isso acontecendo e poder compartilhar em tempo real com vocês, então o valor tá aqui. Lá atrás, quando a gente foi fazer o nosso primeiro salto exponencial, uma coisa me chamou muita atenção, e não foi a primeira vez, todas as vezes funciona dessa maneira. A forma como o Cadu lida com pedidos de confirmação. É claro que ele vai falar muitas coisas pra vocês, da visão dele, mas eu tô falando pra você de um contraste, porque eu lidava com pedidos de confirmação de uma forma muito diferente. Quando as coisas davam erradas, eu não tinha tanto equilíbrio e tanta confiança no processo como eu tenho hoje. Mas eu olhava pra ele e eu percebia o quanto ele era diferente naquilo ali. E isso é muito interessante. A gente vê como que o outro lida com aquilo ali, porque a gente aprende a lidar também. A gente estava num processo de magnetização de dinheiro, que a gente já contou pra vocês em outro momento, porque a gente queria testar isso. Lembra? A gente comprou um apartamento, a gente não tinha o dinheiro e a gente precisava levantar essa grana para fazer aquilo ali acontecer. Então, assim, através de uma ideia. Bom, vamos fazer um lançamento, fizemos um grande movimento de lançamento, falei, vai dar certo, a gente não faturava muito dinheiro. E aí, nesse dia, a gente começou as nossas vendas, bombou. O Facebook, o Instagram e o WhatsApp caíram. Isso tem, sei lá, 2 anos, 3 anos, alguma coisa nesse sentido. E aí, quando aquilo ali caiu, era nosso único dia de venda da CIMT. E eu falei assim, meu Deus do céu. Foi a gente que projetou isso, porque a gente tá precisando pagar o boleto do apartamento, a gente tá fazendo esse processo. E agora? Você pensa, era seu único dia, você trouxe isso pra sua audiência, você disse, você falou. Caiu por 8 horas. E quando eu fui falar com o Cadu, eu falei, você percebeu que tudo caiu? Meu Deus, ele falou assim, caiu, né? Vamos passear com a Mel? Eu falei assim, como assim a gente vai passear com a Mel? Tipo assim, a gente não vai se desesperar, a gente não vai sentar, a gente não vai espernear, a gente não vai chorar. E aí ele falou assim, não, vamos passear com a Mel. Eu já sei, a gente pode chamar o pessoal que já entrou e que vai entrar ainda quando voltar pra uma reunião. E aí a gente transforma isso numa coisa boa. E eu falei, tá, mas a gente não fez as vendas que a gente precisava fazer pra cumprir com o nosso compromisso. E ele falou, tudo bem, mas a gente vai ter alguma ideia, a gente vai pensar. E esse é um ponto importante. Ele não pensa ansioso, ele não pensa desesperado, ele não pensa aos gritos, aos choros. Ele pensa com calma, porque quando você tá sereno, quando você tem uma certa lucidez ali, é muito diferente você conseguir avaliar ideias do que quando você tá desesperado. Se você for olhar fisiologicamente falando, quando você tá com uma quantidade alta de cortisol, de adrenalina, etc., você fica com um estado que a gente chama de luta ou fuga, que é uma coisa que só te dá uma opção, faz você ter uma visão de túnel. Então, quando você tá nervoso, você tem uma visão de túnel, uma visão de uma reação, é tudo reativo. Você não tá com o seu raciocínio pleno. E aí, óbvio, comunicação com o nosso eu superior também fica completamente cheia de ruído. Então, ali, naquele momento, eu comecei a aprender de uma forma diferente a lidar com as coisas quando elas dão erradas. A lidar de uma forma completamente diferente, porque eu vi que aquilo ali de fato funcionava. E eu segui o que ele fez ali, a gente ficou super bem dentro daquele processo, a gente dava risada durante o dia, falando, caramba, o Mark tropeçou nos fios, mas tudo vai dar certo. E até então a gente não tinha nenhuma ideia. E depois, essa ideia fluiu pra mim, quando eu tava tomando banho, de fazer uma repescagem. E foi nessa repescagem que a gente fez o exato dinheiro que a gente precisava magnetizar pra conseguir pagar aquela parcela do apartamento. E a gente viu que, de fato, a gente realmente magnetiza dinheiro através de ideias. Mas isso é importante para que você passe por esse processo, sabendo que você pode, não necessariamente você vai, mas que você pode projetar pedidos de confirmação. E depende de você modificar esse quadro. Depende de você diluir esses nós que aparecem na nossa vida. Como? Dando clareza do que você realmente quer. É um processo de educação da mente. E a gente não educa uma criança na marra, batendo. A gente não faz isso. A gente educa uma criança com paciência. Se você está ensinando algo pela primeira vez para sua mente, minha amiga, meu amigo, você precisa ter paciência para ensinar a ela. Você precisa realmente lidar com ela como se ela fosse uma criança. Bom, se você não tá entendendo ainda, eu vou dar mais clareza para você. E eu vou dar mais clareza para você. E eu vou dar mais clareza para você. Quando você faz isso, você vai lá pra frequência. E mesmo que você visite e volte, uma hora você permanece. E sabe o que é mais incrível? No processo de mudança de autoimagem, quando você vai dando clareza, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, não interessa o tempo que você vai levar pra dar clareza pra sua mente. Cara, tem uma hora que aquilo se torna natural pra você. Tem uma hora que você olha pro cenário e fala assim, é possível. E eu tô falando isso pra vocês porque a gente já fez isso diversas vezes. E por mais que desde o início pareça, depois de 1 ano, 2 anos, a coisa realmente vai penetrando em você de uma forma que você se acostuma. Se acostuma tanto quanto com a realidade que você tem hoje. Você perguntar pra você, você acha a sua realidade assim, uma coisa completamente fora da curva? Mas de repente pra uma outra pessoa que tá lá abaixo da sua realidade 1000 vezes,
Pra ela, a sua realidade é fora da curva. Mas você acha a sua realidade fora da curva? Você vai falar, não acho a minha realidade fora da curva. Pois é, eu também não acho a minha realidade fora da curva. Claro, a gente tem bom senso de saber, né? Pô, você tá numa sociedade, você tem... Mas você não fica deslumbrado com a tua realidade a vida toda. Você acessa aquela realidade e depois aquilo se torna comum pra você. Então, esse processo de mudança de autoimagem, de se mover pra uma nova realidade através da nossa decisão, ele é mais ou menos isso. Tem uma hora que aquilo é tão normal pra você que deixa de ser um problema, que deixa de ser algo sobrenatural, algo muito grandioso. E eu tô falando isso de coração. Pra mim, o meu cenário, há 6 meses atrás, há 8 meses atrás, ele era completamente impossível. Hoje, ele já tá muito mais permeado dentro de mim. Hoje, eu já olho pra ele com outros olhos. Agora, qual é o seu nível de paciência pra fazer isso acontecer?